Muito bom dia, mulher simplesmente excelente. Bom dia, Sá! Bom dia, Lê, bom dia, mulherada, simplesmente excelente. Segundou, né, com S de simplesmente excelente. Seja muito bem-vinda. Eu já tô aqui, ó, bem servida nessa manhã, Nesse porque cafezinho. Tu tá muito paulista e eu tô muito gaúcha. não, mas só um pouquinho, que hoje eu Não. tô bem preparada aqui, ó. Olha, aí nós vamos fazer uma cuia SE. Anota aí pra gente fazer Oh, a nossa cuia boa! e a mulher que nos acompanhar, assim, ó, um dia, sem aviso prévio, a gente vai sortear uma cuia aqui da nossa live. Opa, opa, opa! Bora! Quem quer aí já comenta, eu quero uma QIS, eu quero ser sorteada, eu quero ser premiada. Quem sabe você começa a semana já sendo sorteada. Eu gostei da Imagina ideia, só. hein? Tá anotado, tá anotado. Cuia Muito bom estar aqui, personalizada. né, Lê? Muito bom a gente Bom começar a demais. semana batendo um papo, trocando ideia, ouvindo as mulheres. É muito bom, Isso né? aí. Maravilhoso. A gente está nesse junho, mês da retomada, o mês do recomeço, do avanço. E semana passada, a gente falou sobre as pausas estratégicas que são tão necessárias para a nossa vida. E hoje a gente vai com tudo falando sobre o recomeço, como recomeçar quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas dão errado. Mas é claro que a gente não vai começar essa live sem antes orar. Bora orar, então? Amém, amém. Ora Apresentar aí, essa Lê. manhã e esse dia ao Senhor. Amém. Você que está aí em casa, nos acompanhando, ora junto com a gente agora. A gente vai consagrar esse tempo ao Amém. Senhor. Paizinho, nós queremos te agradecer por esse tempo Amém. tão precioso, iniciar a nossa semana, o nosso dia, assim, Amém. Em nome de Jesus. ouvindo as coisas do Senhor, ouvindo teu coração, Senhor, é tão precioso. Nesse momento, Pai, nós queremos te ouvir, nós queremos aprender contigo, nós queremos, Senhor, que o nosso coração esteja alinhado com o teu coração, a nossa vida alinhado com aquilo que tu tens preparado para nós. E nós estamos no mês da retomada. Nós te pedimos, nos levante, nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor está nos mostrando, nos ajude a entender esse recomeço, essa retomada, como fazer, qual o próximo passo, como nos posicionar. Ensina-nos, nós te pedimos, esteja conosco do início ao final dessa live. Consagramos esse tempo a ti, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E Glória a você que está Deus. chegando aí, mulher, muito bom dia. Deixe seu bom dia aqui, fala da onde você está falando. Aqui a gente consegue alcançar o Brasil inteiro, né, Lê? Eu estou É aqui isso no Rio Grande aí. do Sul, a Lê São Paulo, mas eu sei que tem mulheres aqui de outros estados, então a gente quer conhecer você. E dá para convidar essa mulher para estar com a gente no Insta, na comunidade, né, Lê? Com certeza, se você ainda não nos acompanha, fica ligadinha com a gente. Todos os dias tem um conteúdo especial no nosso Instagram, simplesmente excelente. Ali você consegue acompanhar um devocional diário, sempre um vídeo com uma palavra para você, para o seu coração, para a sua vida, e outros conteúdos que nós acrescentamos ali, stories, tem muita coisa boa para você acompanhar. E nessa semana no sábado, entra mais um episódio do Uhul! Simplesmente Excelente Podcast. Uhul! É o mês Uhul! da retomada, então a gente Nessa retomou retomada. com toda a nossa programação aí para você, mulher. Então temos essa live segunda-feira, temos o podcast no sábado, tudo com conteúdo fresquinho aí para vocês adotar esse novo estilo de vida simplesmente excelente. E hoje aqui, Lê, faz a introdução aí para a gente, o que a gente vai falar, o que a gente vai tratar, onde a gente quer chegar, conta aí para nós. Então, Sá, a gente, na segunda-feira passada, nós falamos sobre pausas estratégicas, momentos da nossa vida que a gente precisa escolher parar. Não é uma pausa que a vida nos obriga, é a gente que entende por conta de questões que estão acontecendo, algumas até são surpresas na nossa vida, nós entendemos que o ideal é pausar. E pausar não é parar, é diferente, né? Pausar é você realmente estabelecer um período com início, meio e fim. Então, você estabelece um período específico para aquela pausa, mas você tem, no seu olhar, você não perde o período da retomada daquele projeto, da retomada daquela área da sua vida que você
deu aquela breve pausa estrategicamente, às vezes para pegar ar, às vezes para buscar novas direções de Deus, muitas vezes para você se reconstruir de fato e poder voltar. E agora a gente quer falar sobre essa reconstrução. E as nossas lives aqui na segunda-feira são sempre 47 minutos. Nós temos ainda um pouquinho mais de 40 minutos para termos esse bate-papo com você, então fica até o final, porque você vai ter muitos insights para você colocar em ação aí na sua vida em todos esses momentos. E nós fomos inspiradas a fazer esse tema de junho, mês da retomada, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é o nosso estado, o estado onde nós nascemos. A Sabrina mora no Rio Grande do Sul, eu faz 10 meses que saí de lá, então nossa família está ali, nosso coração, né? Somos gaúchos, e nos impactou demais tudo que aconteceu. A gente sabe que não foi resolvido ainda 100%, tem muito ainda para reconstruir, tem muito ainda para ser feito, e a gente tomou como exemplo o que aconteceu no nosso estado para nossa vida, porque são coisas que acontecem, é um exemplo do que acontece na nossa vida. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa por uma tempestade, por uma chuva fora de controle, por um momento que a gente diz, meu Deus, eu não estava esperando por isso. Então, é necessário, nesses momentos, no mês de maio, nós fizemos uma pausa estratégica, a gente parou um pouco os conteúdos do SE, a gente remodelou aquilo que a gente estava fazendo, a gente deu uma pausa nas publicações do podcast, a gente deu uma pausa na forma que a gente fazia, e a gente, nesse mês de junho, retomou e agora estamos reconstruindo. E esse tempo de reconstrução ele pode acontecer em vários momentos da nossa vida. Na nossa carreira, por exemplo, isso pode acontecer. A gente está falando aqui com mulheres cristãs multitarefas. Nós estamos falando aqui com mulheres que são ativas no mercado de trabalho e que, em muitos momentos, precisam recomeçar a sua carreira. Às vezes, por conta de algo que está sob o seu controle, como, por exemplo, você decidiu ser mãe, você engravidou, está maternando, ou precisou tirar um período para cuidar da sua casa e agora precisa recomeçar. Às vezes, é porque você saiu de uma empresa ou você não esperava uma demissão e ela aconteceu e você vai precisar retomar, reconstruir. Você teve uma pausa estratégica ali, entendeu que precisava reorganizar. E se você não assistiu essa live, eu convido você a assistir, porque tem muitos insights poderosos. Inclusive, no último sábado, a gente publicou um resumão do que nós falamos na live no nosso Instagram, com várias frases que eu tenho certeza que vão inspirar você. E agora você precisa reconstruir. Às vezes, você vai reconstruir a sua carreira naquele mesmo lugar, e às vezes você vai reconstruir em outra área, em outro lugar, em outro momento, que é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tem pessoas reconstruindo no mesmo terreno e tem outras entendendo que é tempo de reconstruir a vida em outro lugar. E é assim na nossa vida. Então, às vezes pode ser na carreira, pode ser na saúde, pode ser na área dos nossos relacionamentos, uma amizade, enfim, um relacionamento que você tinha e que ele precisa ser recomeçado. Às vezes tem mulheres que estão nos acompanhando, passaram por um divórcio, passaram por um momento difícil em relação a um relacionamento que teve, então precisa reconstruir. Na área dos estudos, às vezes você começou toda empolgada, uma faculdade, e agora você percebeu que não era aquela área, ou você precisou de uma pausa estratégica para atender outras áreas da sua vida e chegou a hora de recomeçar, de reconstruir. Tem muitas áreas da nossa vida que nós podemos reconstruir em muitos momentos da nossa vida. Eu não sei qual é a área que precisa de reconstrução, mas já começa a pensar aí agora. E é tão importante a gente fazer essa avaliação, porque às vezes a gente pensa que é só uma área da nossa vida que precisa de reconstrução, mas quando a gente para pensar, tem tantas coisas que estão em andamento e que merece a nossa atenção, não é? Com certeza. E é incrível que a rotina, nós aqui somos mulheres multitarefas, falamos com mulheres aqui que têm muitas responsabilidades, que têm muitas funções, muitos desafios, e quando a gente está naquele ritmo, naquele piloto automático, naquele dia a dia, muitas vezes a gente não tem a pausa estratégica, que foi a pauta que a gente fez semana passada,
e a gente não consegue olhar para as áreas com esse olhar de recomeço, que é justamente essa proposta desse mês. Caramba, a gente pausou, teve uma pausa estratégica muito forçada pelo ambiente, só que a gente entendeu que isso precisa ser uma rotina, isso precisa ser algo mais constante, que a gente precisa trazer de forma consciente para o nosso dia a dia, para o nosso estilo simplesmente excelente. Faz muito sentido essas pausas estratégicas para a gente poder recomeçar com mais consciência, com mais sabedoria, com mais assertividade. E essa é a ideia dessa live aqui. É justamente trazer estratégias para recomeçar. Porque, parei, pausei, como que eu recomeço? Isso, então, essa é a pauta de hoje. Porque tem desafios no recomeço, né, Lê? Tem muitos desafios. E se a gente não entender esses desafios, a gente pode acabar sendo barrado por eles. E aí, o recomeço, esse se reerguer, essa reconstrução, ela pode ser pausada por uma falta de sabedoria, uma falta de percepção das coisas que podem estar ali nos impedindo. Então, um dos desafios é o medo do desconhecido. Porque quando a gente precisa reconstruir, geralmente a gente está falando de uma área que a gente vai ter que olhar com outros olhos, um campo que a gente ainda não viveu, viver um tempo que a gente ainda não viu. Se a gente for tomar como exemplo novamente o Rio Grande do Sul, nenhuma daquelas pessoas, a maioria das pessoas, nunca passaram por uma experiência como essa. Estão precisando reconstruir em cima de algo que nunca viveram, de uma história que nunca viveram. Então, quantas vezes o inesperado está ali, né? Então, o desconhecido. O desconhecido traz incerteza, nos força a sair da nossa zona de conforto. Então, a gente precisa entender que esse é um desafio que a gente pode enfrentar. E a gente precisa cuidar para que isso não gere ansiedade, entendendo, opa, isso aqui é natural. É natural que esse medo aconteça. Agora, eu não posso dar lugar ao medo, não posso permitir que ele tome conta de mim. Mas é natural que eu tenha aquele friozinho na barriga, que eu pense assim, meu Deus, como é que vai ser? Eu não posso permitir que ele me controle. Outra coisa, se eu sou uma pessoa que tem um perfil mais resistente à mudança, a minha forma de lidar com as coisas é que eu gosto das coisas do mesmo jeito, da mesma forma e tal, e agora vai ter que ser diferente. A gente vai ter que ter cuidado com isso, né? A gente vai entender que eu vou precisar me desafiar de fato, vou ter que me desapegar do passado. Ah, mas é que eu amava aquele emprego. Ah, mas é que aquilo ali era maravilhoso, aquilo ali era meu sonho, agora eu não tenho mais. Poxa, vamos lá, não tenho mais mesmo. Outro tempo, nova história. Deus, o que o Senhor tem para mim agora? Senhor, eu não queria mudar, não queria passar por isso, mas agora estou tendo que mudar? Me ajuda. Me ajuda a lidar com esse desafio que é a mudança. Um outro desafio que pode acontecer são as pressões externas. A gente começa a ter uma expectativa muito grande das pessoas que estão à nossa volta. Ah, tá mudando de área, e aí? O que vai fazer? Como é que vai ser? Ah, tá voltando para a faculdade? Que massa, como é que vai ser? Quando que vai ser? E aí começa aquelas pressões. Quando você muda de status, né, de relacionamento, você era uma mulher solteira, agora é uma mulher casada. Aí começam as expectativas. E o filho vem quando? E começa uma série de perguntas, né? Ou você descobriu que está grávida. E aí, como é que tu vai fazer com o teu trabalho agora? Como é que tu vai fazer com tal coisa? Como é que tu vai fazer com essa missão aqui? Então, a gente vai ter que lidar. É normal que aconteça essas pressões da sociedade, de amigos, de família, pessoas que nos amam, mas às vezes pode ser um pouco desafiador lidar com todas essas pressões. A gente pode viver num momento de reconstrução o desafio das críticas, dos julgamentos. Ah, mudou tal coisa, nossa, agora As não é mais. opiniões, né? Faz assim, faz assado. Faz assim, faz desse jeito. Ah, agora tu não vai mais ser a mesma pessoa. Ah, começa aquela pressão. A gente tem que entender que isso é natural e que a gente precisa dar limite para essas coisas. A gente vai ter os desafios dos recursos financeiros, recurso de tempo. São diversos desafios que podem bater a nossa porta e que a gente precisa estar ciente que eles são naturais. Entenda,
são naturais, não são sobrenaturais. Então, eles não têm o poder de te impedir. Sobrenatural é o poder de Deus que está na sua vida. Isso é natural, são coisas que podem acontecer. E aí, a gente, entendendo todos esses desafios, nós preparamos algumas estratégias para te ajudar a vencer cada um desses desafios. E na próxima meia hora, nós vamos falar de 3 estratégias principais para te ajudar nesse recomeço. Entendemos os desafios, são esses. Eles realmente vão acontecer? Vão acontecer. Vai ser mamão com açúcar? Nem sempre. Nós vamos ter realmente situações complicadas a cada retomada, a cada recomeço. Mas tem uma forma da gente fazer isso. Tem uma forma de você ser simplesmente excelente na reconstrução. E sabe, dá para a gente aqui essa primeira estratégia para reconstruir. Com certeza. E a gente está vivendo isso como simplesmente excelente. Eu estou vivendo isso aqui no Rio Grande do Sul, esse recomeço, essa reconstrução. Então, sim, a gente teve no SE uma pausa estratégica em maio, mas agora a gente precisou retomar. Por isso que a gente chamou esse mês de retomada SE. E aí, quando a gente olha para esse tanto de desafios que temos na reconstrução, no recomeço, a gente pode se assustar e pode vir aquele baque, aquela parada do medo. Mas nessa live, se você ficar até o final, a gente vai trazer estratégias para você combater todos esses desafios e ainda recomeçar de forma mais eficiente, com mais sabedoria e de forma simplesmente excelente. E aí, estudando esse tema, estudando essa retomada e fazendo as nossas reuniões, a gente entendeu que a primeira estratégia para a gente recomeçar, ela é baseada no pilar mentalidade. Deixa eu resumir aqui para as meninas que estão chegando. No Simplesmente Excelente, nós temos 3 pilares que sustentam esse estilo de vida simplesmente excelente. E um pilar, que é o que eu vou falar agora, é a mentalidade. É a maneira que a gente pensa, percebe, como a gente se comporta, as nossas crenças, tudo aquilo que está dentro da nossa cognição, dentro da nossa mentalidade. A gente entende que isso é extremamente relevante, isso sustenta o nosso comportamento e a maneira que a gente atua. Então, o primeiro pilar que a gente quer trazer aqui como estratégia é baseado na mentalidade. E por quê? Porque o primeiro passo do recomeço é na mente. O primeiro passo para você recomeçar é na sua mentalidade. E isso é bíblico também. Naquele versículo tão conhecido, Romanos 12:2, que vai falar esse versículo. Essa transformação, essa renovação da mente, para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É experimentar essa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, passa por essa renovação da mentalidade. Então, o recomeço, ele vai partir da nossa mentalidade, ele começa na nossa mentalidade. E como a gente falou aqui, qualquer processo de recomeço, a mudança interna que envolve esse pensamento, esses sentimentos, essas crenças, é justamente essa mudança interna para que possa ter como resultado nas mudanças, na transformação externa. Porque o recomeço é essa transformação. O recomeço é se transformar. Quando a gente olha aqui para o recomeço que está acontecendo no Estado, tem casas sendo transformadas, tem bairros sendo transformados, existe uma transformação para recomeçar. Não tem como ficar igual, Lê. As coisas precisam ser transformadas. Não tem como construir a mesma casa, eles vão ter que construir de forma diferente. Vai ter uma transformação, porque teve um recomeço. E aí o nosso recomeço aqui na vida, no SE, você recomeçando na carreira, você recomeçando na sua família, você recomeçando, né, no seu ministério, na sua liderança, você vai passar por uma transformação. Vai ser diferente, vai ser SE. Então, a primeira mudança é na mentalidade. E recomeçar na mentalidade vai te trazer uma base sólida para sustentar o seu comportamento. Então, você vai sustentar o seu comportamento quando você decidir aqui, ó, eu decido recomeçar. Eu decido essa transformação, eu aceito essa transformação. Você começa na mentalidade. E vamos lá, o primeiro ponto que eu quero falar dentro da mentalidade é que para recomeçar você precisa passar pelo processo da aceitação e da reflexão. Uau, muito bom. O que é esse processo da aceitação? O que é esse processo de aceitar? É justamente aceitar o que aconteceu.
sem ressentimentos. Não significa que eu vou concordar com os erros, não significa que eu vou concordar com o que aconteceu, não é isso, mas é aceitar. Por exemplo, nós aqui, a gente não queria passar pelo que a gente passou. A gente não queria passar pela enchente, a gente não queria, só que foi um fato. A gente precisa aceitar que foi um fato. Aconteceu. E agora a gente precisa aceitar isso para que a gente possa impedir, de alguma forma, que não aconteça na proporção que aconteceu. E não depende só de nós, mas, vamos lá, o que depender de nós, a gente precisa olhar para isso, caramba, aconteceu, eu preciso aceitar que aconteceu. Agora, o que eu faço a partir disso? Então, o primeiro passo dentro da mentalidade é a aceitação. Então, vamos lá. Caramba, fui demitido. A mulher SE que está nos assistindo, fui demitida. Eu preciso aceitar que isso que aconteceu e agora como que eu vou fazer? Então, eu aceito primeiro, eu entendo isso, eu acolho isso, e aí, sim, eu vou encarar o próximo passo, que é esse recomeço que a gente está falando. Então, o primeiro ponto da mentalidade é passar por esse processo da aceitação. É aceitar para a gente poder seguir em frente. E aí, aceitar passa por aquele versículo que eu amo muito, Filipenses 3,13, que diz que a gente precisa esquecer das coisas que ficaram para trás para avançar para as que estão adiante. Então, aceitar passa por esse processo de, vamos lá, eu aceito e vamos lá, eu quero olhar para frente. Eu preciso... Sá, enquanto você está falando aqui, eu me lembrei de Josué, quando Moisés morre e Deus dá um aviso ali para Josué, dá um ânimo nele, dizendo, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Em outras palavras, aceita que não tem mais como mudar isso. Isso é um fato, está consolidado, isso aconteceu. Agora, você deve se levantar e ocupar o seu lugar e fazer o que precisa ser feito nesse tempo. Então, é mais ou menos por aí. É assim que a gente vai reconstruir, aceitando que aconteceu, é um fato. Ah, mas eu não projetei para isso. No caso de um casamento, mas eu não casei para divorciar. Eu não me casei para ter essa situação. Ah, um casal que não consegue ter filhos. Eu não casei para não ter filhos. Eu não constituí família para essa situação. Nós precisamos entender esse ponto e reconstruir de outra forma. E entender em Deus, né, como que a gente vai fazer isso. Mas, de fato, enquanto a gente não aceita, a gente continua chorando. A gente fica travado naquelas ruínas, né? Travado e naquele não ponto. Reconstrói. Caramba, se a gente ficasse ali, enchente, enchente. Sim, foi a enchente, teve a chuva. Então, assim, a gente aceitamos, ok? Agora, o que a gente vai fazer com isso? Então, por isso que o primeiro passo do recomeço é na mentalidade. É olhar para isso, cara, eu preciso aceitar isso, né? Para que aceitar? Porque eu preciso olhar para frente. Agora eu preciso virar a página. Então, essa aceitação que recomeçar é uma oportunidade de crescimento. Ok, no momento que eu aceitei, agora eu decido recomeçar. Então, começa esse processo na nossa mentalidade. Então, todo recomeço começa na mentalidade. E eu quero que você anote essa frase aí, que é para você lembrar durante essa semana o que é o recomeço. E uma frase, todo recomeço traz consigo crescimento. Todo recomeço te dá oportunidade de transformação. Precisa ser diferente, Lê. Precisa ser diferente. Porque eu preciso mudar o resultado daqui para frente. Então, esse é o primeiro ponto dentro da mentalidade. Um segundo ponto que a gente até estudou e entendeu que está dentro da nossa mentalidade é o autoconhecimento. Então, ok, eu aceitei, eu entendo que eu preciso aceitar essa realidade, o que aconteceu, e agora eu preciso olhar para frente. Dito isso, eu preciso olhar um pouquinho para mim, no meu autoconhecimento, e olhar os meus valores, olhar para dentro de mim, olhar as minhas metas, os meus desejos. Todo esse processo acontece dentro da mentalidade. É olhar para si um pouquinho. Legal, eu preciso recomeçar, eu já aceitei, eu já entendi o que aconteceu, agora eu preciso aceitar esse recomeço. E depois que eu aceito esse recomeço, mentalmente falando, eu preciso olhar para mim e considerar os meus valores, os meus princípios, os meus desejos, os meus sonhos. Eu preciso olhar para tudo isso para recomeçar a partir daí. A gente vai falar muito sobre isso aqui nessa live, porque todo recomeço vai trazer oportunidade de transformação, ou seja, você já não é mais a mesma pessoa antes do que aconteceu. Vai ser diferente, o recomeço vai trazer essa oportunidade de ser diferente e ser melhor. Tem que ser melhor.
Então, é aceitar isso. Um outro ponto dentro da mentalidade é a adaptabilidade. A adaptabilidade significa flexibilidade. Tudo isso a gente precisa ter na nossa mentalidade. Eu entendo que quando o apóstolo Paulo colocou renovação da mente, é isso que ele quer dizer. Essa capacidade de se adaptar, essa capacidade de flexibilizar, porque se a gente é muito rígido, a gente não consegue se adaptar à situação atual. Então, o que aconteceu? Caramba, aconteceu isso. Agora, o que eu preciso? Eu preciso me adaptar e resolver essa situação. Eu preciso me adaptar, ser flexível, porque tem algumas coisas que eu vou ter que mudar. Né? Então, trazendo por exemplos aqui, tem pessoas que estão se mudando, não estão voltando para o seu mesmo endereço. Talvez viveu a vida inteira nesse endereço, agora eles vão ter que se adaptar. Caramba, aqui não cabe mais para gente. Se tiverem que flexibilizar, estamos indo para outro lugar. Então, o recomeço vai exigir essa adaptabilidade. Muito bom. Então, isso tudo é na mentalidade. Isso tudo vai te trazer aprendizado. Isso tudo é antes de colocar a mão na massa, porque a gente vai chegar agora no recomeço de colocar a mão na massa. Isso tudo é mentalmente. Caramba, começar. E aí, esse é o primeiro pilar, Lê. Mas a gente tem um segundo pilar de Simplesmente Excelente, que vai também contribuir para recomeçar. É ou não é verdade? Exatamente. A primeira estratégia é a gente renovar a nossa mente. E quando a gente fala de primeira, segunda e terceira, aqui não é em ordem de prioridade. É apenas de uma forma didática para a gente apresentar para você. Mas isso tudo acontece junto. Isso tudo são coisas que, enquanto a gente vai vivendo, são pontos de atenção que a gente precisa realmente olhar, são pontos de alerta. E se a nossa mentalidade precisa estar renovada, não tem como isso acontecer sem a ajuda do Espírito Santo, sem a gente estar bem firmado na nossa fé. Quando momentos assim acontecem, eu até agora estou lembrando aqui, essa semana, Sá, eu tive a oportunidade de fazer uma visita pastoral para uma mulher de Deus que sofreu um acidente muito grave. E eu posso falar porque ela permitiu que a gente compartilhasse. E foi um acidente realmente grave e ela teve uma perna amputada. Olha só. E ela tem uma mulher jovem, tem 30 e poucos anos. E quando a gente chegou para fazer a visita, pensa que retomada essa mulher vai ter que fazer na vida, sabe? Pensa só, você que está em casa, que situação de reconstrução. Quando a gente foi fazer, faz cerca de um mês que o acidente aconteceu, então é algo bem recente. A gente foi fazer a visita e a gente esperava encontrar uma mulher triste, né? Procurando, assim, encontrar sentido. E a gente encontrou uma mulher com um sorrisão no rosto, dizendo: Deus fez um milagre porque não era para eu estar viva. Uau, eu estou viva e vou recomeçar. Eu não vejo a hora, pastora, de voltar. Eu vou botar uma prótese nessa perna, eu vou aprender a caminhar e eu vou voltar a trabalhar, minha vida vai voltar. Olha só a mentalidade dessa mulher renovada, completamente diferente. Ela disse: eu entendi que eu recebi uma nova chance. Eu entendi que Deus ainda tem propósito para minha vida, porque eu poderia não estar viva e eu tô. Foi só uma perna. E a gente eu vou voltar com tudo. Deus está cuidando de mim. Então, o que a gente mais conversou com ela nessa visita foi sobre a importância dela estar firme na fé. E essa é a segunda estratégia. E a gente manter nesse tempo de reconstrução, nesse período de retomada, a nossa vida com Deus ativa. E para isso, não tem como a gente não falar aqui das disciplinas espirituais. É necessário, enquanto a gente está vivendo um período de reconstrução, nós mantermos atentos para que a situação ao nosso redor não nos tome do nosso tempo com Deus. Eu lembro, sabe, quando tudo estava aí acontecendo, um dia tu me falou assim: olha, o meu devocional não abre mão. Eu estou aqui todos os dias, me regrei, porque senão a gente fica só em volta do problema. Mas caos. Eu abro mão do meu tempo. A gente é tomado pelo caos. E eu lembrei de Neemias, né, Lê? Porque ele fez isso. Ele olhou para o caos, chorou, se desesperou, mas ele foi orar e falar com Deus. É isso. É isso. E é isso que a gente precisa fazer num tempo de reconstrução. A segunda estratégia é: mantenha as disciplinas
espirituais. E a primeira disciplina, o primeiro ponto que a gente quer falar aqui, trazer para você, é ore em todo o tempo. Não cesse de orar. 1 Tessalonicenses 5,17 vai nos instruir a respeito disso. Orai sem cessar. Você precisa tanto daquele tempo de oração que você fecha a porta do seu quarto, como está lá em Mateus 6, e você tem o seu tempo a sós com Deus, quanto entender que o tempo todo você pode estar falando com Deus. O tempo todo você está renovando o seu coração. Então, é necessário, em tempos de reconstrução, a oração, ela nos fortalece. Ela nos dá resiliência, nos dá força, ela nos ajuda a nos acalmar o nosso coração. Então, é extremamente importante que você mantenha o seu relacionamento com Deus, mantenha-se conectado com Deus. No caso dessa irmã que eu contei para você aqui, o testemunho dela, que é muito forte, ela disse, olha, eu estou toda hora falando com Deus. Porque se não for assim, o desespero toma conta. Então, estou toda hora aqui ligado com Deus, estou falando com Deus. O Glória dia a Deus. que o desespero tenta bater, eu já começo a conversar com Deus. E é isso. A oração vai nos ajudar a gente manter essa comunicação com Deus, vai nos ajudar a nos manter firmes e fortes. Então, no momento da reconstrução, regue sua vida em oração, o tempo todo falando com Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, o tempo todo falando em línguas, para que você seja edificado, para que você seja fortalecido. Então, essa é uma estratégia, dentro da estratégia de manter o seu relacionamento com Deus, é um ponto importante. Mas não é só isso, você precisa se manter conectado com a palavra, manter contato diário com a palavra. Sabe por quê? Se a gente isola a oração e não tem a palavra, a nossa oração começa a ser quase que uma murmuração. Porque oração sem palavra, a gente vai estar assim, só desabafando com Deus, esquecendo de princípios, esquecendo de quem Ele é. Então, junto com a oração, está o meu contato diário com a palavra. Isso é extremamente importante. Quando o momento da reconstrução começa, ele às vezes até pode parecer um momento meio escuro, meio às cegas, parece que eu não estou enxergando. Mas aí, Salmo 119, versículo 105, nos lembra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho na reconstrução. Ela vai nos mostrando qual é a direção, para onde que a gente vai, de que forma eu devo reconstruir, por onde que eu começo. Então, a palavra de Deus é esse guia confiável, é uma fonte de consolo, de esperança, de força. Eu olho para a palavra, eu me renovo, eu me fortaleço, eu entendo por onde que eu vou. Então, para isso é necessário a leitura bíblica, para isso é necessário você ter ali um tempo de devocional, todos os dias você está ali alinhado com o Senhor. Para isso é necessário você se manter entendendo os princípios, então participando de cultos, assistindo pregações, realmente em contato, estudando, né, em contato com a palavra. Então, crie uma rotina para que isso aconteça. Em tempos de reconstrução, é necessário você manter contato direto com a palavra. Mais um ponto que nós queremos trazer aqui para que a sua reconstrução seja seja simplesmente excelente. É necessário você jejuar. Essa é uma outra disciplina espiritual que a gente não pode abrir mão. O jejum nos torna mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, mais sensíveis para ouvirmos o coração de Deus, as direções de Deus para a nossa vida. No jejum, a gente baixa a nossa carne. E jejuar, gente, é você abrir mão mesmo de uma alimentação, de um alimento específico, se for um jejum parcial, ou de uma refeição, ou de um dia de refeições, você deixe de alimentar realmente a sua carne para jejuar. Jesus nos ensinou a respeito disso. No Novo Testamento, nós vemos diversos momentos isso acontecendo, e é uma prática que continua sendo viva na rotina do cristão. Então, nós precisamos colocar em prática esse tempo de jejum. É uma prática de renúncia temporária que vai te ajudar a ouvir a direção de Deus. Porque, pode falar, Sama, no momento... Eu estava lembrando aqui que no mês de maio, com a nossa pausa estratégica, a gente pausou alguns conteúdos, mas o nosso devocional, a gente
estava lá para vocês e a gente falou desses assuntos, a gente falou sobre orar todo o tempo, estava no meio daquele caos, encarando de frente a situação, enfrentando, aceitando e tentando de alguma forma driblar aquele caos, e a espiritualidade bíblica, o devocional, o tempo de oração, o tempo de palavra, a gente não abriu mão. Então, talvez você chegando aqui agora possa até pensar, não, para elas é fácil agora falar disso, porque já passou aquele caos de maio, mas se você olhar lá, maio, a gente estava firme na palavra. A gente estava firme. E foi isso que nos sustentou para hoje, junho, estar aqui conseguindo trazer para vocês lições de recomeço, estratégias para recomeçar, porque isso nos sustentou até aqui. Isso aí, exatamente isso, muito bom. E o jejum, então, ele é essa prática que a gente precisa aplicar no momento da reconstrução. E tem uma dica extra aqui, dentro desse ponto da espiritualidade bíblica, que não é considerado, né, pela teologia, uma disciplina espiritual, mas é algo que a gente precisa manter constantemente na nossa vida, que é os relacionamentos com pessoas que nos aproximam do nosso propósito. Então, a gente precisa manter contato com quem nos ajuda a seguir em frente. E calar aquelas vozes que não estão contribuindo, que não estão nos ajudando, e nos aproximar de quem vai nos incentivar, de quem vai realmente nos ajudar nesse recomeço, que vai nos auxiliar nesse propósito, que vai nos ajudar a continuar naquele caminho, né? Então, a gente está rodeado de pessoas que estão na mesma fé que a gente, que estão acreditando na reconstrução, é poderoso, é bom demais. Esse é mais um tema que a gente fala bastante aqui no Simplesmente Excelente, da unidade. Tem momentos na vida, né, que uma liga para a outra, uma ajuda a outra. Olha só, tô com essa área aqui. Às vezes a gente até brinca aí, não sei se eu sou a melhor pessoa para te ajudar, mas vou orar por ti. Tô junto, vamos lá. Mas não vou falar nada que vai te prejudicar nessa jornada. Pelo contrário, vamos juntas, a palavra fala tal coisa, vamos lá, vamos seguir em frente, não desiste, não para. Lembrei aqui de um momento da minha vida em que eu estava concluindo uma faculdade e estava no período assim de terminar e eu estava fazendo muitas coisas. Eu comentei com uma amiga, olha, acho que eu vou dar uma pausa, né, nessa graduação, não vou fazer até o final, depois eu recomeço, porque estou com muita coisa. Ela disse, de jeito nenhum, vai fazer até o final, porque tu está terminando já, Letícia, não faz isso e tal. Eu ouvi ela e, graças a Deus, me formei, foi maravilhoso. Então, é bom a gente ter pessoas à nossa volta que nos ajudam nesse processo. Então, a segunda estratégia é mantenha seu relacionamento com Deus. E a terceira estratégia? Muito bom, muito bom. Então, já falamos de mentalidade, que é um pilar aqui, espiritualidade bíblica, que é esse relacionamento com Deus. E agora, no terceira estratégia, para você anotar aí, porque a gente quer que você recomece. Inclusive, eu estava lembrando aqui que nós estamos no mês de junho. Então, quase um semestre do ano já passou. E talvez tem muitas pessoas que fizeram planos e projetos lá em dezembro, começaram em janeiro com uma expectativa aqui, ó. E pesquisas falam que chega nessa época, muito provavelmente, apenas 10% dos seus planos e objetivos você está conseguindo colocar em prática. Eita! A notícia boa é que dá para recomeçar, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente quer que você abra a gaveta dos sonhos e projetos, abra a gaveta aí de dezembro, dos projetos que você fez para esse ano, ser o seu ano simplesmente excelente, e recomece, porque se é o plano de Deus, vai acontecer, isso e você aí precisa fazer parte disso, você precisa ser intencional. Então, a terceira estratégia para você recomeçar é baseada no nosso pilar desenvolvimento pessoal. Depende, sim, de nós também. Deus quer fazer a parte dele e vai fazer com maestria. Ele é perito, ele vai fazer isso de forma excelente, mas nós precisamos estar junto nesse processo. A gente precisa querer isso. Até porque, quando você lê a palavra, muitas vezes Jesus olha e diz assim, o que queres que eu te faça? Jesus quer que a pessoa participe do milagre. Jesus quer que a pessoa tenha atitude. Então, nós aqui, como mulheres simplesmente excelentes, estamos fazendo isso. Estamos querendo também fazer a nossa parte. Isso aí. E aí, o desenvolvimento pessoal, o primeiro passo é o planejamento. Esse é o primeiro ponto do desenvolvimento pessoal. Vou começar por onde? Planejamento.
Então, a gente, né, aceitou na mentalidade, entendeu que a gente precisa recomeçar, fez esse processo de renovação de mentalidade, olhou com mais otimismo para a situação, entendeu que sim, o recomeço nem sempre é fácil, mas aceito recomeçar. Então, eu mantive ali meu relacionamento com Deus, que vai me dar essa base. Agora eu preciso planejar por onde começar. E isso eu e a Lê, a gente fez. Para a gente poder estar aqui hoje com esse tema, com essa live, a gente fez uma reunião de planejamento. Lê, por onde a gente vai começar? O que a gente vai falar com a mulherada? Quais são os temas do mês de junho? Então, a gente planejou todo o mês de junho em uma reunião, e enfim, isso é um exemplo, mas a ideia é, como é que você pode planejar esse recomeço? Você precisa ter um plano. Você precisa ter um plano para te ajudar a estabelecer os passos cruciais. Então, você vai criar um plano de ação. E esse plano de ação precisa ter metas claras. Então, para nós, né, qual foi a meta? Precisamos fazer 4 lives. Então, nós precisamos de 4 temas. Então, precisamos de 4 conteúdos. Então, a gente tinha as metas. Não, vamos lá. Essa semana é essa live, é esse conteúdo. Precisamos fazer isso. Tem que ter as metas claras. Esse seu recomeço é aonde? Né? As pessoas que estão recomeçando aqui no estado, elas estão retomando para suas casas, elas estão limpando as casas, elas estão comprando os móveis, elas têm todo um planejamento e as suas metas bem estabelecidas para poder colocar em prática esse recomeço. Então, mulherada, bora lá, bora planejar o que você precisa fazer e quais são os passos para isso, quais são as metas. E, de novo, a gente tem um episódio falando de planejamento, a gente fala muito sobre metas palpáveis, tangíveis, aquilo que é possível. Porque lembrando aqui, o nosso conceito de excelência é fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. E isso a gente leva em consideração o recurso de tempo, recurso financeiro, recurso de habilidade, é dentro do nosso melhor na condição que a gente tem. Então, essas metas que tem que ter nesse planejamento. Importante também, um segundo ponto, é a autodisciplina. Precisamos de disciplina, mas eu vou dizer para você que fica muito mais fácil quando a gente tem um plano e metas. Aí a disciplina, ela vai todo dia te lembrar, vamos lá, porque você tem um plano. Se você deixa tudo muito solto, se não tem esse plano e essas metas, daí a disciplina ela vai ter uma voz muito baixinha. Mas se você já tem uma meta, então eu e a Lê, a gente tem um cronograma semanal. Isso aí. Existe essa meta, esse plano. Então, a disciplina fica ali, vocês têm que fazer a live, vocês têm que escrever o conteúdo. Muito bom. É isso que a disciplina vai fazer. Então, você que está recomeçando aí, a disciplina vai falar mais alto quando você tem um plano e metas. E o tempo, muito bom. Gerenciar o tempo. Falando em gerenciar o tempo, nós temos 5 minutos de live. Bora lá. Então, vamos lá. Falamos de tempo, você precisa de disciplina e gerenciar bem esse tempo para poder botar esse planejamento de recomeço em ação. E aí, por último, e não menos importante nesse ponto do desenvolvimento pessoal, a Lê trouxe lá na espiritualidade bíblica, mas eu preciso ressaltar aqui, que é a rede de apoio. Nós precisamos contar com uma rede de apoio. A gente já recebeu no Instagram algumas mulheres falando, eu sou sozinha para tudo, é só eu para minhas multitarefas. Meninas, nós precisamos de ajuda. Nós não somos mulheres super heroínas aqui. Nós somos mulheres simplesmente excelentes, mas nós precisamos de uma rede de apoio, nós precisamos de ajuda. E aí, como a Lê falou, a gente precisa se aproximar dessas pessoas. A gente precisa, justamente na unidade, a gente fala sobre isso, sobre se aproximar, sobre investir em amizades verdadeiras. A gente fala isso, a gente tem um módulo no curso só falando disso, porque a gente precisa de apoio. E no recomeço a gente vai precisar desse apoio. Então, busque, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de dizer, eu preciso de ajuda, eu estou recomeçando na faculdade, eu preciso de ajuda, eu estou recomeçando num novo trabalho, eu preciso de ajuda, porque é novo para mim, é tudo novo. E o recomeço, ele vai trazer uma responsabilidade. É isso aí. É novo, é recomeço, então busque ajuda. Poderia falar muito mais aqui, mas a gente tem que caminhar para uma conclusão. Uma coisa importante no recomeço, Lê, porque agora aqui eu tive que recomeçar o meu trabalho, recomeçar o SE. Né? Mês de maio eu fiquei muito focada no caos da enchente, sendo voluntária, ajudando. E agora, junho, eu decidi recomeçar na minha rotina, tentar voltar a uma normalidade. O que eu percebi? Que o recomeço, a gente recomeçar algo, muitas vezes a gente não vai voltar no ritmo que a gente estava. Uau. Isso já é um lembrete aqui. E não se culpe por isso. É isso aí. Respeite-se, né?
tem que respeitar o seu limite. A gente falou muito na pausa estratégica. E aí eu fiquei pensando em fazer uma comparação. Imagine só você dirigindo um carro, imagine só você parando agora, fazendo uma pausa estratégica no sinal vermelho de pare. Você parou porque tem uma pausa estratégica ali para parar no sinal vermelho. Você está dirigindo esse carro. Quando você recomeça, ele não vai recomeçar 80 por hora que você estava. Uhum. Ele vai passar por um processo de aceleração até chegar a 80 por hora. Mas ele não vai já sair a 80 por hora, como você estava. E aí eu percebi que o meu recomeço em junho foi assim. Eu tive que recomeçar em algumas prioridades, e o meu ritmo não estava igual, como eu estava lá em abril, e tá tudo bem. Então, respeite o seu ritmo no recomeço. Essa é a minha Muito primeira bom. dica aqui para a gente, para tipo uma conclusão, Lê. O que mais que a gente pode Isso falar aí. para as meninas? Sá, eu acho que a gente já abordou aqui temas extremamente importantes, pontos extremamente importantes. É você relembrar de tudo isso que a gente falou. Aceite a mudança de mentalidade, queira mudar a sua mente, a sua forma de enxergar essa situação. Não fique no mesmo pensamento, não fique alimentando um pensamento negativo e o problema que aconteceu. Mantenha o seu relacionamento com Deus ativo e queira recomeçar. De fato, planeje, se organize-se para esse recomeço. E assim a gente vai poder, de fato, vivenciar esse novo tempo. E Sá, semana que vem a gente tem mais uma pecinha aqui para a nossa live, mais uma para a nossa live, não, para a nossa retomada. Vai ser mais uma live lidando com esses temas tão importantes. Mais uma pedrinha nessa reconstrução aqui. E você que está nos acompanhando, não fica de fora. A gente vai falar sobre manter a tempestade do lado de fora. A gente vai aprender a fazer isso. Como que eu faço para que tudo isso não tome conta de mim a ponto de eu não conseguir sair do lugar? A gente vai falar disso, vai estar imperdível. Mas agora, Sá, pode orar por nós? Amém. Vamos orar então, porque eu sei que mulheres aqui dessa live vão recomeçar projetos, planos, sonhos que estavam na gaveta de dezembro. Eu creio. E é hora de voltar, porque nós temos um semestre para conquistar aí os sonhos de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, esse bate-papo, esse conteúdo dessa live, esse incentivo, essa inspiração para a gente recomeçar, essas estratégias que elas possam realmente, Pai, nos ajudar a recomeçar, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para essas mulheres que estão nos assistindo. Então, eu oro para que essas mulheres consigam colocar em prática as estratégias do recomeço, seja a estratégia da mentalidade, dessa renovação de mente para viver essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A estratégia, ó Pai, de se relacionar contigo para que esse recomeço seja direcionado pelo teu Espírito Santo, nosso melhor amigo. E que, de fato, a gente consiga se desenvolver pessoalmente através de todo esse conteúdo aqui do Simplesmente Excelente, para que a gente possa recomeçar, retomar, reconstruir a nossa história, a nossa vida, os nossos sonhos e projetos. Eu declaro e profetizo que essa semana vai ser uma semana de recomeço para a vida dessas mulheres que estão nos assistindo, que haja ânimo, que haja motivação, que haja incentivo, inspiração para todas elas recomeçarem, independente da área que for. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sá, eu preciso dizer para essa mulher que está nos acompanhando que se você se interessou por esse conteúdo, se fez sentido para você aquilo que a gente está falando, você pode, de diversas formas, contribuir para que esse conteúdo esteja mais próximo de outras mulheres. Então, compartilhe essa live, compartilhe uma fotinha dessa live no seu Instagram. E se você quer se aprofundar, nós temos um curso, que é o Manual da Mulher Simplesmente Excelente. Aqui na descrição dessa live, você pode acessar a landing page, onde tem todas as informações, e adquirir esse curso. Ele tem um precinho muito bacana, muito baixo, para você ter um conteúdo de qualidade, acesso em um ano. Você vai ter um ano de acesso a esse conteúdo para você, de forma organizada, colocar em prática o estilo de vida simplesmente excelente. Bora! Amém. Uma ótima semana, então, maravilhoso. Continue nos acompanhando no Instagram, que vai ter aqui os insights da live lá. E vamos estar junto. É isso aí. Deus te abençoe. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.